vai seguir aqui trazendo esse modelo diferente para falar de um tema que no ano passado foi bastante interessante para a gente conseguir acompanhar tudo que estava acontecendo, que é o olhar sobre content commerce, né? Como a gente estava olhando para as plataformas e transformando entretenimento em varejo, em conversão diretamente ali na veia. E tem um player que tem feito isso de uma maneira bastante relevante. A gente esteve na China o ano passado com esse player lá, e a gente viu que, de fato, se a gente quer olhar para o futuro, como a gente está se propondo aqui, entre ontem e hoje, nas conversas aqui, faz sentido a gente acompanhar o que está acontecendo. E é uma disputa, né? Essa luta pela atenção, como é que a gente consegue buscar atenção, mas não adianta a gente só conseguir atenção e ganhar um like, a gente precisa converter, a gente precisa vender e ter só a influência também, né? Ter ali o poder de influência, também não faz mais sentido ser só isso. O negócio está cada vez mais complexo, então para a gente conseguir de alguma forma entender componentes que fazem parte desse negócio que a gente vai falar aqui, eu vou convidar, e a gente vai fazer por partes este bloco aqui agora, então eu vou convidar para esse painel. A gente está reunindo nesse painel a plataforma, a marca e o criador. E entender como é que isso tudo, dentro de um modelo de negócio, faz sentido e qual é o case de sucesso que a gente tem construído a partir desse olhar. O foco aqui da nossa conversa vai ser olhar para Shoppable Ads, UGC orientado à performance, como é que a gente encurta essa jornada, e a gente quer, obviamente, aprender isso na prática. A gente vai começar olhando, então, para mídia e influência como PDV, quando o conteúdo vira conversão. E para abrir essa conversa com a gente, quero convidar aqui ele, que é Head of Industry Latam no Kawai, liderando estratégias e parcerias comerciais para e-commerce, varejo, moda, viagens, QSR e apps, com mais de 15 anos de experiência em marketing digital, publicidade e tecnologia, já atuou na Meta, foi diretor-geral e sócio da Ampliva, foi meu parceiro nessa época, a gente começou a fazer negócios ali, além de conselheiro e investidor em Martex. E no Kawai, ele foca em acelerar a presença de grandes anunciantes com soluções criativas orientadas por performance. Renan Kifuri, Head de Indústria Latam, para e-commerce, varejo, viagens, moda, apps e QSR do Kawai. Caiu a cola, hein? Maravilha. Renan, vou deixar o palco contigo. Como eu falei, tem um modelo diferente aqui. O Renan vai, essa primeira milha da nossa conversa aqui, ele vai apresentar um pouco do que é a plataforma e, na sequência, ele vai trazer aí convidados especiais para vocês. Fechou. Pega esse microfone, pega o seguinte. Boa tarde, gente. Tudo bem? Camilo contou umas mentiras aí minha, né? Mas, você está aqui também, bem-vindo. Bom, como ele falou, eu sou o Renan, eu trabalho no Kawai, né, como Head de Indústria Latam. Só para a gente fazer uma dinâmica rápida. Quem conhece o Kawai, levanta a mão, por favor. Boa, legal. Quem usa o Kawai, levanta a mão. Essa dinâmica é muito boa. É um trabalho que a gente está fazendo lá. Eu vou explicar para vocês porque grande parte dessa sala não levantou a mão agora, tá? O Kawai, né, uma empresa chinesa, Kuaishou Technology, é uma das top 5 Big Techs do mundo, né, atrás de Google, Meta, ByteDance, Tencent, logo depois vem o Kawai. E o Kawai veio direto da China para o Brasil. Tá? E quando o Kawai veio direto da China para o Brasil, ele entrou via Norte e Nordeste e veio descendo para São Paulo. Isso foi em 2019. Então, o Kawai é o Brasil e o Brasil é o Kawai. A gente se foca muito no Brasil do brasileiro, no Brasil do corre, no Brasil da cultura, no Brasil da classe B e C. E é muito por isso, pessoas num evento desse porte, não é comum utilizar o Kawai. Mas, apesar de eu só ter visto umas 10, 15 pessoas levantando a mão nessa sala, o Kawai tem 60 milhões de usuários ativos, tá? 81% é classe B e C, tá? 30 milhões acessa o app todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, que representa 45% da internet brasileira.
E aqui é um dado legal, gente, vou deixar até vocês tirarem foto, sair da frente para atrapalhar. Aqui na direita, na esquerda, né, na minha esquerda, é no usuário de internet do Brasil e na direita do Kawai. Então, sempre teve um preconceito, um preconceito não no mau sentido, um conceito pré-definido, né? Que o Kawai é só Norte, Nordeste, classe C e D, e na verdade não. O Kawai tem a maior presença no Sudeste, tá? Com classe A e B 38%, classe C 47%, que é um retrato do Brasil. Aqui é o Brasil, ali é o Kawai, dados Ipsos e IBGE. Tá? E onde o Kawai se diferencia? Ele é uma plataforma de um público mais adulto, 35, 45 mais, tá? Vocês podem ver ali embaixo. Não sei se tem laser aqui ou não, mas vamos apontando mesmo. Tá? Então, vocês podem ver que é uma plataforma de um público mais adulto. Tá? E aí, olhando para um dado, até que eu me surpreendi quando eu recebi da Comscore, o Kawai é a segunda plataforma mais utilizada do Brasil em tempo de uso, só atrás do WhatsApp. E não é tanto atrás não, tá? É 0,1%, 0,1 minuto atrás do WhatsApp. 0,1 hora, desculpa, atrás do WhatsApp. Tá? Então, ele tem 36 milhões de usuários diários, né, mais ou menos. Tem menos usuários que o WhatsApp, mas em tempo de uso é a plataforma mais utilizada. Por quê? O brasileiro usa muito o Kawai voltando do trabalho, em horários de lazer, esperando a janta, esperando o almoço e por aí vai. Tá? Então, a plataforma do dia a dia do brasileiro, ele usa para ver notícias, para ver esporte, para se atualizar. E se vocês começarem a utilizar o Kawai, que eu espero que vocês utilizem, vocês vão ver que o Kawai, o público em si, ele é mais, vamos dizer assim, bonzinho, não tem tanta guerra nos comentários, hater, não é tão politizado quanto as outras redes. É uma rede mais leve, uma rede mais sadia. E aí, para o nosso público ser adulto, né, mais adulto, nosso público é também mais bancarizado, tem mais acesso a crédito que a concorrência. Né? Então, 83% dos nossos usuários têm acesso a cartão de crédito, e aí conta corrente, investimento, empréstimo pessoal, seguro de vida. Então, o Kawai é o reflexo do Brasil de verdade, um Brasil que é plural, um Brasil que trabalha duro, e um Brasil que é content commerce. E aí a gente começa a falar termo esquisito, né? Content commerce, que parece que é uma coisa de outro mundo. Quem sabe que é content commerce? Levanta a mão aqui, por favor. Boa. O e-commerce de conteúdo parece ser uma palavra nova, mas é um estilo de e-commerce que nasceu há 40 anos, 30 anos. Quem lembra do Ciro Bottini no Shoptime, fazendo compre, 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 compre. Vou mostrar ele aqui, tá? Ele está parte do case, por isso que eu falei. Isso é um content commerce. Ele gera o interesse, você não liga o Shoptime, espero que o Ciro Bottini mostre o celular que eu queria comprar. Quem é mais antigo, né, quem é mais velho que nem eu, vai saber. Você não ligava a televisão esperando ele mostrar alguma coisa. Você ligava, ele ia mostrando coisas para você, às vezes te demonstrava interesse, ele te demonstrava o benefício daquela coisa. E aí você se gerava o interesse e comprava. Tá? Então, o content commerce, hoje em dia, nada mais é do que o Shoptime, né? No canal, né, de antigamente, só que democratizado. Qualquer pessoa dessa sala aqui pode entrar no Kawai, no TikTok, em outras plataformas de content commerce e começar a vender. Tá? Então, esse é o conceito do content commerce democratizado. Você não precisa mais ter um canal de TV, você não precisa mais ter o Ciro Bottini para conseguir fazer. E a vitrine agora é virtual. Para quem, não sei se vocês já viram, na China, Camilo está aqui que não me deixa mentir, cadê o Camilo? Já foi embora. Na China tem um shopping, que era um shopping de verdade, tá? Um shopping de 10 andares, que era só de lojas físicas. Eles deixaram só o primeiro andar de loja física e os outros 9 andares é só live commerce rodando 24/7. E outro dado legal é que depois da China, o Brasil é o segundo país que mais consome conteúdo em e-commerce de conteúdo, mais consome produtos em e-commerce de conteúdo, em plataformas e por aí vai. Tá? Então, a gente está num momento excelente para começar a trabalhar com isso. E como que a gente faz isso dar certo do nosso lado? A gente tem uma das opções, que é o Kawai Shop, que é o nosso e-commerce de conteúdo, que se divide entre o ambiente de conteúdo, que é o Kawai, né? Para quem não utilizou o estilo TikTok, estilo Reels, estilo Shorts, você vai passando o feed e dentro do feed vai aparecer um conteúdo de um produto, de alguém vendendo alguma coisa para vocês, um creator, um UGC, uma inteligência artificial, a gente não tem limites para isso, tá? A partir do momento que a comunidade engaja com aquele conteúdo, ele leva para o ambiente de prateleira, finalizar a compra em 2 cliques, literalmente 2 cliques. Você clica, ele já vai estar seus dados cadastrados lá, você clica para comprar. É mais rápido que outros
marketplaces, tá? Você já está no ambiente, você não sai do ambiente da plataforma. Não só o Kawaii, como o próprio TikTok e outras plataformas, tá? Então, a conversão ela é muito mais rápida e o drop, né? Você não tem muito drop na sua venda. Então, no ambiente de conteúdo, você pode ter vídeos curtos, né? Então, o Marco Túlio, que vai subir aqui daqui a pouco, cria um vídeo e vende para a base dele. E aí, quando ele vende, ele ganha uma comissão por isso. E não precisa ser o Marco Túlio, pode ser qualquer um de vocês. E o Live Commerce, né? Que são as lives que vai ser o case de hoje de Magalu, que eu vou apresentar daqui a pouco. Dentro do ambiente de prateleira, você tem todos o catálogo de produto integrado dentro do RP do cliente, recursos, feed com sugestão, quem comprou isso, comprou aquilo, promoção, ele já aplica o cupom automaticamente. Então, tem uma variedade de produtos muito grandes. E a jornada de compra, como eu falei, é uma jornada que a pessoa que está olhando o Kawaii, ela não abriu o Kawaii para comprar nada. Ela abriu o Kawaii para se divertir, para ver notícia, para ver esportes, para ver comédia, para ver uma piada, tal, etc. E ela é gerada e engajada por um conteúdo sem necessidade de compra. Depois ela é atraída pelo conteúdo, ela lembra e fala assim, eu acho que eu preciso disso mesmo. Estimula o interesse, né, o influenciador, o papel do influenciador, o criador, é estimular o interesse, e depois faz uma validação, esse preço está bom comparado a outros preços de mercado, finalizando a compra do nosso ambiente de prateleira. Então, dentro do Kawaii, a gente tem esse ecossistema completo de soluções para a marca, né? A gente, no caso que eu falar da Live Commerce de Magalu, aí eles entraram num programa chamado Kawaii Creative Exchange. Esse programa é muito legal porque toda essa live que eu vou mostrar para vocês custou 0 para o Magalu. Tá? Toda a produção, cachê dos artistas, toda a roteirização, toda a construção da live custou 0 porque dentro desse programa, através de investimento de mídia no Kawaii, a gente faz o subsídio de produção para os clientes. Pode ser live, pode ser contratação de artista, pode ser UGC, pode ser, enfim, o que o cliente achar melhor. Tá? Esse é mais ou menos o nosso ecossistema de criadores, né? Então tem Page Test, que eu não vou entrar muito a fundo, mas a gente tem programas proprietários, como o do Andreoli, que é o Toca Pra Quem Sabe, programas de Kawaii Chef, que teve patrocínio aí de alguns players e por aí vai. E conseguir fazer, consequentemente, toda a estratégia de mídia. Então, você faz a estratégia de mídia, você já tem sua estratégia de mídia, seu cliente já tem sua estratégia de mídia, fala assim, eu quero potencializar minha estratégia de mídia com conteúdo. Você passa esse desafio para a gente já constrói a 4 mãos com você essa história. É a história que começou com o Magalu, tá? Magalu, a gente começou essa história na Black Friday, né? Na época boa para testar coisa. A gente começou a testar na Black Friday com a Magalu e foi um sucesso e virou um projeto Always On. Então, também convido todos vocês depois da manhã, ou no Kawaii, ou no YouTube, ou no app da Magalu, a gente vai ter a live desse mês aqui, que é a live de Payday, com o Ciro e a VTube. Tá? Então, quem quiser ver, tá convidado. E aí, né, falando do case, né, que é da Black para uma parceria de sucesso, chamava Black das Blacks Magalu, e o projeto era como se destacar na data mais importante de varejo. E muitas vezes, o foco aqui, quando a pessoa pensa em live commerce, ela pensa, eu tenho que vender, eu tenho que aumentar a GMV, ruas, tem que forçar preço, coisa mais barata. O segredo da live é como ganhar a atenção do consumidor. Preço por preço, às vezes está mais barato aqui, mais barato ali, o consumidor não é tão mais sensível a preço a ponto. Você tem que ganhar a atenção dele, porque está todo mundo fazendo live, está todo mundo fazendo promoção, está todo mundo falando que a promoção deles é a melhor. Então, o desafio aqui era chamar a atenção, tá? Attention retention, que é o que era o objetivo principal da Magalu. E aí, esses foram os primeiros big numbers da live de Black Friday. Então, a gente teve 13 milhões de visualizações, 13 mil usuários únicos concorrentes, ou seja, ao mesmo tempo como média, e 16 mil de pico, tá? Numa live de venda foi durante o almoço, numa sexta-feira, depois da Black Friday, que todo mundo já comprou todo o dinheiro na Black Friday, na live da madrugada, foi um número bem interessante. Como a gente começou isso? Atenção, Brasil! Aqui Bottini! É hora de se preparar para a maior live de todas! Ela está chegando, Bottini, sim! Em breve! Dia 28 de novembro, do meio-dia às 2 da tarde, eu e o Bottini vamos estar juntasso na live Black das Blacks Magalu, direto no Kawaii. Ofertas absurdas,
frete grátis em milhares de produtos e muita, muita diversão. Ó, anota aí, hein? Vai ser imperdível. Então te esperamos na live Black das Blacks da Magalu aqui no Kawaii. Vem pra cá, você vai comprar, comprar, comprar. Ciro é muito bom, né? O que a gente fez? A gente foi esquentando o público para a live através de mídia, tá? Dentro do Kawaii, então a gente foi gerando nossos formatos de alto impacto, nossos formatos Hit and Frequency, IMAX, Infeed e tal, chamando o público para a live através desses cortes, tanto com o Ciro, quanto com o Andreoli, e também com 20 influenciadores não tão conhecidos quanto eles, não celebridades, né? Chamando pessoas para trazer a live, tá? Então esse foi a pré-Black, foi todo um esforço feito durante um mês para chamar o público para a live, e dentro do Kawaii a gente colocou uma plataforma para a pessoa gerar lembretes. Então a pessoa às vezes nem lembrava, o Kawaii gerava um push notification para quem se inscreveu nessas anúncios de pré-Black. E aí no dia da Black Friday, a live, depois o Vitor, que é o produtor, vai falar um pouquinho com vocês, era uma bagunça organizada, vamos dizer assim. Então estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você olhava para um lado, apareceu o Andreoli andando de carrinho, o Ciro estourando pipoca, alguém, jornal de xixi de cachorro no chão, porque estavam vendendo tapete higiênico. Então era uma coisa meio caótica, caótica 100% roteirizada, organizada, tá? Caótica no bom sentido. 100% organizado, roteirizado, e levou um clima leve. As pessoas comentavam no feed, né, tanto do YouTube, quanto que foi retransmitido, quanto no Kawaii, que estava gostando da live, estava muito legal, e foi um recorde de vendas. Eu não posso abrir, né, mas foi um recorde de vendas para o nosso cliente. Estamos começando. E aí, dando certo, fizemos mais uma live maior ainda, de 2 horas. Com plateia. Oi, ventilador, porque nesse calor, né? O preço tá bom aqui? Tá bom, tá muito bom. 2 celulares, ó, levamos 2 celulares. 2 celulares. Alô, Liquida, vem pro Magazine Luiza. Muito bom, Marco. Ainda bem que você é ator, hein, cara? Essa live, a gente fez a primeira live de 2 horas, um live de commerce. O pessoal falou, é muito longo. E deu super certo. Ele falou, por que a gente não faz de 4 a próxima? E a segunda live foi de 4 horas. Envolveu todas as marcas, né, do Grupo Magalu. Então, Magalu, Épicas Cosméticos, Kabum, Netshoes, loja física, loja virtual e por aí vai, né? Então, o Marco fazia a cobertura da loja nessa live e o Ciro e vários convidados faziam a cobertura no estúdio da Magalu, com plateia, cupom ao vivo, de novo, aquela bagunça organizada no bom sentido, tudo roteirizada, tudo certo. Tá, gente? E aí o resultado foi melhor ainda. Então, tivemos 22 milhões de visualizações, 11 mil usuários concorrentes em média, um pouco mais baixo, porque é uma live de 4 horas, né? Mas teve um pico de 19 mil usuários, tá? Também com bons resultados de venda. Alô, aqui Bottini, com notícias urgentes. Com a mesma estratégia de chamar a pessoa para a live, tá? E aí tem toda uma engenharia por trás de uma live que vende, tá? Isso tudo não acontece, tem um trabalho árduo de uma equipe de produção, de roteirização, que eu trouxe o Vitor Magno para contar um pouquinho para vocês. Então eu vou convidar o Vitor para vir para o palco. Então, salva de palmas para ele, por favor. Obrigado. Isso aqui é para passar? Boa. Bom, pessoal, muito prazer. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, representando aqui, fazer parte desse projeto que é Kawaii e Magalu. Hoje, me apresentando um pouco, eu trabalho com mais de 12 anos com audiovisual, né? A minha escola foi audiovisual, depois eu migrei para o marketing digital. Não migrei, né? Acrescentei via necessidade e principalmente em copyright, né?
que é ali a habilidade de fazer textos que vendem. E eu já prestava serviço para a Kawai como audiovisual, como produtora, quando surgiu o e-commerce. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Surgiu o Kawai Shop e eu comecei a produzir Kawai Shop, fiz a articulação para levar o João Kleber para apresentar as lives oficiais do Kawai Shop. Então, cuidava de todo o roteiro, os produtos, o que seria anunciado, o que vendia, o que não vendia. E depois, por necessidade, eu comecei a apresentar junto com o João Kleber, porque a gente fazia ali, era 4, 5, 6, 8, até 12 horas de live ininterrupta, né? Então era 12 horas ali direto. Agora pensa, se é cansativo para qualquer pessoa, imagina, né? Não falando mal dele, mas o João Kleber com quase 70 anos ali, 12 horas vendendo na frente das câmeras. Então, e o que eu aprendi com tudo isso? Né? O que eu consegui entender nesse mercado? Apresentando, cuidando dos bastidores, vendo ali as interações. O que eu consegui entender, eu vou transmitir aqui para vocês hoje. O tempo é bem curtinho, então eu vou correr aqui porque eu vou focar em algumas coisas que pode ser interessante para vocês, tá bom? Bom, é interessante ter blocos, então eu coloquei 3 minutos porque geralmente o comportamento das pessoas na internet não é ficar muito tempo no mesmo conteúdo. Ali eu coloquei blocos de 3 minutos, em live geralmente é um pouco mais, mas o desafio é 3 segundos, então por isso que a gente sempre é muito irreverente nas lives. A gente não só faz a apresentação do produto, claro, isso é óbvio, a live existe, os vídeos existe para mostrar os produtos, né? Porém, se isso for de forma irreverente, pode ter certeza que a retenção vai ser muito maior. Então eu tenho que entender que de 3 a 5 minutos estão trocando as pessoas. Então eu tenho que ficar renovando os ganchos, porque tem gente chegando a todo momento e tem gente saindo a todo momento. Então, por exemplo, um artifício que eu uso bastante é falar assim, por exemplo, ó, daqui a pouquinho vai vir um cupom aí, 90% de desconto, não é possível, 90%, mas é daqui a pouquinho. Lá no Kawai Shop eu usava muito sorteio. Então, ó, daqui a pouquinho, o João Kleber falava, daqui a pouquinho vai ter um sorteio meu, você não precisa comprar nada, fica aí. E aí nessa que a pessoa fica, vê lá um fone de ouvido por 5, 10, 20 reais e compra. Enfim, ali eu com o João Kleber, né? Troca de produtos, cupom, interação com o público, né? Sempre ver o que o povo quer. Às vezes o povo pede um produto, tal. Então é bem legal também. As pessoas se sentem, elas ficam felizes quando você fala o nome delas, tá? Ó, Dona Maria aqui, João, ó, Dona Maria perguntou de tal coisa, tal produto, tal. Então, enfim. Gatilhos de urgência. Gente, tem muita coisa que tem no Google. Então, coisa genérica assim, eu vou passar para entregar realmente o ouro aqui do negócio. Que funciona, vale ressaltar. Então, por exemplo, ó, gente, está acabando o estoque, os últimos 12 produtos, meu Deus do céu, vai acabar. Então, essas coisas funcionam, o povo acredita, tá? Pasmem. Prova social, mostrar os produtos. Então, olha isso daqui, como que é legal, olha, tal, fone de ouvido. E aí aquela coisa, gente, venda muitas vezes é mentira. Então, ali, eu estou ouvindo um negócio ali que não está tão legal, mas eu finjo que está legal pra caramba aquilo ali, o povo compra. Âncora. Funciona muito, o famoso, por exemplo, essa air fryer de R$400 por apenas R$199. Então, eu sempre procuro nas ofertas tangibilizar o desconto. É legal ter 90%, 80%, mas tem que ser didático. Então, é interessante, às vezes, colocar de R$200 por apenas R$100. É mais tangível para as pessoas. Cupom estratégico, a gente fica ciclando, né? Então, aqui no Case Magalu, a gente utiliza esses cupons e eu faço bem lúdico. A minha referência é aquele checão do Gugu. Lembra que entrava o checão? Então, na Magalu, eu coloco um checão gigante e entra lá fazendo aquela festa, algazarra toda. Então, isso ajuda bastante, que vira a parte lúdica, né? Irreverência lúdica. E a questão, nessa semana, não, mês passado, né? A gente fez, a live foi tema carnaval. Era época de carnaval, então por que não levar uma escola de samba dentro do estúdio? Eu acho que há poucas pessoas que teriam coragem de fazer um negócio desse. Então, ali a gente levou, o pessoal gostou pra caramba, porque a gente atrai a atenção para uma coisa, e como a gente vende absolutamente todo tipo de produto, desde tapetinho de cachorro até, enfim, a gente vende eletrodoméstico, geladeira, motinha elétrica, enfim, Red Bull. Então, é impossível a pessoa não precisar de algum item sendo vendido ali na live. Tá? Então, é onde a gente... as pessoas sempre acabam comprando alguma coisa.
erros que destroem uma live, apresentador sem energia. Ninguém gosta de consumir algum conteúdo sem energia, você passa para cima, vai para a próxima coisa. Live longa demais sem pico. Então, por exemplo, não tem problema a live durar 4 horas, mas sabe aquela coisa estagnada, cansativa? Meu, pensa assim, ó, se nem para assistir na TV alguma coisa cansativa você dá conta, imagina ali, pela facilidade da rede social, que é só arrastar para cima e você muda de canal. E agora a gente já chegou aqui, né, na parte do painel. Antes de entregar, pessoal, bom, já deu aqui o meu tampinho, espero que eu tenha acrescentado de alguma forma. E obrigado. Queria agradecer também o Kawai por hoje ter essa confiança, ser esse braço de produção do Kawai. Para mim, eu sou eternamente grato e obrigado, pessoal. Bom, gente, opa, tá alto. Vou chamar agora para o palco Marco Túlio, influenciador, ele vai vir cantando, tá, Marco? Você pode, por favor? E aí, gente, vamos animar isso aqui, tá muito sério. E o Paulinho, que é o Senior Client Partner de Magalu, para a gente bater um papo e falar um pouco sobre o case da live. Senta aí, gente, senta aí. Por favor, senta aqui. Aí sim, hein? Todo mundo posicionado. Tudo bem com vocês? Todo mundo com celular, né? Filmando. Que legal, né? Você não cantou, né, Marco? Eu não cantei, eu cantei ali na live. E nem dançou também, né? Dancei, cantei, saí da geladeira, fiz tanta coisa. Porque é isso, a gente tem que chamar a atenção, mas de um jeito que prende, né? As pessoas. Todo mundo hoje é consumido com tanta informação. Você sai de casa, é outdoor, é rádio, é a mulher do lado, é tanta coisa que você tem que dar atenção. Então você também está competindo por essa atenção, né? E aí, Paulo, tudo certo? Tudo bom? Eu vou ficar ofuscado aqui com a simpatia do Marco Túlio, é difícil competir. Mas é isso, foi um super case, a gente parece que é uma construção longa, mas começou em outubro, os trabalhos para acontecer em novembro, a gente está em fevereiro, né? Março agora. Então, é um negócio recente, dá um baita orgulho. Eu acho que a gente está sendo pioneiro nisso e é um prazer aqui compartilhar com vocês. Gente, vou começar com umas perguntinhas, né? Começar com o Marco. Bom, para quem não conhece o Marco Túlio, ele vai se apresentar rapidamente. E a pergunta você é um criador de conteúdos digitais, roteirizado, pensado, gravado algumas vezes. Eu não gostei, troquei e tal, etc. E aí você foi disso que é planejado para uma live primeiro dentro da loja física, né, da Magalu, né? E depois para co-host do Ciro Bottini na última live agora do Carnaval, com a confusão acontecendo, escola de samba, tal, etc. Qual que é a diferença, né, de ser co-host uma live de varejo com esse nível de audiência e pressão comercial seu hábito de trabalhar com conteúdo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marco Túlio Davi, né? Sou criador de conteúdo, ator, modelo, GP, modelo não, gente, não sou modelo. Eu falo assim, eu sou de tudo um pouco, mas eu tenho uma história que veio de empresa. Eu fui 9 anos bancário, eu trabalhei 9 anos no Banco Santander, dos meus 19 anos até os 28. Eu segui uma carreira no mercado financeiro, fui de tudo, estagiário, caixa, gerente de pessoa física, gerente de investimentos, só que eu estava me tornando uma pessoa muito séria. E aí, de fato, eu falei, esse não é o Marco Túlio da minha essência. Isso é muito sério, é esquisito. Então, eu consegui, na empresa, pedir o desligamento, não tinha coragem de pedir para sair, por conta da multa do FGTS, né, que é alta, e aí eu falei, não, gente, eu tenho que receber esse dinheirinho aqui. E aí eu consegui fazer um acordo, sair do banco. Quando eu saí, eu tinha certeza de que eu queria ser o artista, poder cantar, dançar, interpretar, tudo que eu fazia quando pequeno, e a internet mudou a minha vida. Eu comecei a criar conteúdos no Kawai, isso é fato, foi a minha primeira rede social que eu consegui monetizar. Então, eu recebi ali 1.300, R$2.000 postando vídeo no Kawai. Então eu falei, tem um negócio aí, dá para monetizar, né? E eu, claro, abaixei meu padrão de vida, que eu tinha ticket, né, no banco. E agora eu tive que andar mais a pé, né? Mas foi assim, de coragem. Eu realmente dei a minha cara a tapa, porque a gente recebe convites de outros bancos, a gente tem uma carteira de clientes, né? Então, o pessoal não queria me contratar, enfim. Eu falei, eu não vou aceitar, porque senão eu vou entrar nesse ciclo novamente. E, com relação ao conteúdo, a minha formação é administração, MBA em marketing e vendas, eu já adoro esse tema.
né? Então, quando eu saio do banco, eu falei, eu tenho que estudar. As pessoas me chamavam de ator, só que eu precisava da minha certificação. Então, é meio que eu rasguei meu diploma todo e fui começar teatro. Então, fiz 2 anos, tirei meu DRT, né? Aprendi técnicas mesmo de atuação e fui tentando de tudo na internet. Fui tentando dancinha, tentei vídeos de relacionamento, até encontrar o meu formato, que eu sou conhecido como o rei das profissões. Quem aí já viu algum vídeo meu, assim, interpretando algum profissional? Ah, legal. Porque é uma forma de homenagear. O Brasil é isso, as pessoas passam o tempo ali, né, trabalhando, 60% do tempo do dia, vamos dizer assim, trabalhando. Então, eu consegui encontrar um formato que eu só fazia e aí foi onde eu cresci e estourei. Com relação à live, eu acredito, agora respondendo a sua pergunta, desculpa, a gente não tem muito tempo. Mas, enfim, com relação à live e essa mudança, eu acredito muito nesse novo formato de live, realmente. Por quê? Isso veio na pandemia, né? Então, a pandemia, ela trouxe as lives, até musicais, os cantores faziam, né, com essa nova demanda que trouxe para aproximar o público. E é algo que, para mim, vai continuar sempre, assim. Pelo menos é uma constância, porque é uma tendência, né, para que no futuro, assim, as empresas elas têm que comunicar com os possíveis compradores, e é uma forma muito simples, fácil, dinâmica da gente conseguir fazer essas vendas, né, direto ou indiretamente. E no meu caso, o ao vivo, eu trabalho muito com a emoção. Eu acho que é isso que vende, né? Não é muito falar do produto. Aí foi o equilíbrio, porque o Ciro fica do lado, compre, 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 compre. E eu tô ali andando de patinete, chamando a atenção de outras coisas. Imitando o cachorro fazendo xixi no jornal. Xixi. Tem que fingir que eu sou um cachorro para mostrar que o tapetinho, ele absorve o xixi, entende? Mas são essas questões que vão realmente despertar a necessidade, que eu não acredito que o marketing cria necessidade, né? Ele desperta a necessidade. Então, se eu estou falando ali simulando um cachorro, ele pode sujar meu sofá aqui. Então, de fato, é testar o produto, mas que seja verdadeiro, porque as pessoas sentem quando soa falso, né? Então, que seja verdade. A gente, por exemplo, o desafio era divulgar 40 produtos em uma live. Eu não conhecia todos, tecnicamente, nem tenho todos esses produtos. Mas o que de fato eu uso e que eu acredito, eu vou passar isso na live. E com certeza é isso que vai chamar a atenção e finalizar o processo de compra com o cliente. Eu acredito que é pela emoção que a gente cativa esses clientes. Eu tenho uma história engraçada dessa do cachorro, que tinha uma diretora super sênior, assim, era a pessoa mais sênior da Magalu, que estava na sala, e na hora que imitou o cachorrinho fazendo xixi, ela olhou para mim e falou, Paulinho, é isso que eu quero. A gente assustado, falou, nossa, ela vai ficar maluca. Eu nem sabia dessa história. Bom, vou passar para o Paulinho então, né? Você acompanhou de perto aí a evolução do projeto, desde o começo lá, né, em outubro, idealizou o projeto, montou, pensou. E na sua visão, né, em que momento esse formato deixou de ser apenas uma ação tática e começou a fazer parte da estratégia de marketing e negócio mesmo, né? Até dando uma resposta mais ampla para chegar na resposta na sua pergunta. Mas o marketing de varejo começou muito no preço, né? Então, tipo loja de imóvel, né? Que a gente sabe, tem o outlet, e daí o outlet lá está com desconto de 60%, não atrai tanto mais. Então, você tem que capturar a atenção, né? Construção de marca. A Magalu é uma marca consolidada. Então, é atenção, né? A live vai trazer atenção, vai capturar o cliente, ele vai ficar mais tempo ali. E acho que é o que o Marco falou. Entretenimento, captura a atenção, então... Muito bom. Voltando para o Marco. Você fez a primeira liquida na loja física. O pessoal viu você saindo da geladeira, se pulando nos travesseiros. Travesseiro de R$20. Entrevistando... Onde vocês compram travesseiro de R$20? Hoje R$20 não é nem um Subway. Entrevistando a senhora que estava comprando panela que foi grossa com você, porque estava com pressa. Foi grossa. Não, mas também deu uma mancada. Eu falei, a panela, compra para ela. Eu não quero cozinhar, não. Falando. Isso né? tudo ao vivo, né, gente? É os percalços do ao vivo. E aí depois se apresentou como co-host, né, assim, com o Ciro. Qual foi a maior diferença aí
de conectar o físico com o digital em tempo real, né, que você sentiu aí? Eu gosto dessa interação com o povo, assim, eu gosto de estar nas lojas, porque independente de quem compra no aplicativo, tem muitas pessoas, inclusive em Minas, eu sou mineiro, tá? Ou no interior do Brasil, que gostam de ir na loja, provar, encostar, são pessoas que compram pelo tato, né? Então é importante, e essa loja é um modelo, né? Um modelo de loja que tem a Galeria Magalu, e então existem público para diversas ocasiões, e nessa loja eles colocaram pipoca na frente da loja, tudo para atrair, então tem toda uma estratégia também para que as pessoas se sintam confortável lá, né? E poder enxergar esse processo de compra ali, de fato, as pessoas comprando e ficando felizes, é muito do Brasil, assim, é muito prazeroso. Tinha uma irmã que comprou 2 celulares, até falei, comprou para a irmã dela, presenteou ao vivo ali, sem roteiro, na nossa frente. Isso tem um valor, né? É um valor que é do Brasil, você poder realmente presentear alguém da sua família. Isso é legal de ser falado. É legal da gente ver e de realizar sonhos de fato. Então, tá ali entrevistando, conhecendo esse processo de compra, é a cara do Brasil também. Eu sei que a gente fala de e-commerce, mas lojas físicas também são importantes, né? A gente não pode deixar ignorá-las, né? Tem muita gente que compra sim. E, de fato, eu prefiro experimentar, sabe? Assim, falando uma opinião pessoal. Não que eu não compre, mas a minha maioria eu prefiro experimentar, que são compras com mais urgência. E a diferença de estar ali conversando com o pessoal e de estar numa live é realmente o roteiro, né? O briefing, né? Na live você fica mais preso um pouco, mas de toda forma vocês me deixaram super à vontade. Eu deixei para o Ciro falar o preço, eu fui testar o produto, eu fiquei em outra zona de conforto, assim. Acho que tem até uma coisa que eu acho que é super característica de Magalu, que é quando a gente pensa, sei lá, Mercado Livre, a Amazon é um marketplace e-commerce puro, né? Magalu tem a loja física. Eles têm datas do ano que tem bolo da loja, assim, bolo de aniversário mesmo da loja. E você vai lá, conversa com o vendedor e come um pedaço de bolo, sabe? Acho que dá um tom, né, um pouco da marca. E daí a live tinha que transmitir isso também. A gente não é a minha primeira resposta, né? Até voltando nela. Se for só preço ali, já tem a marca consolidada, não é só o desconto. Tem que ser o Marco Túlio passando credibilidade, confiança, humor, a pessoa se sentir ali, né, dentro daquilo, sabe? Então, acho que para a Magalu isso é mais importante, para o consumidor de Magalu até. O Magalu é um cliente que deixava a gente muito à vontade para inovar e muito aberto para fazer as coisas, né? Como o Paulinho comentou. Muitas vezes eu me assustava com o que estava acontecendo, eu falava, meu Deus, vamos ficar muito bravo. E aí os diretores de Magalu olhavam, nossa, estou achando muito legal. Então a gente ficava tranquilo e seguia, que dava uma autenticidade, é por isso que a gente mostrou os números que deu, porque não virou uma live de vendas, virou uma live de conteúdo, que por acaso tinha o Ciro de fundo falando, compre, e no meio dessa confusão o Marco estava andando de patinete, imitando cachorro e por aí vai, né? Então acho que a empresa ela está preparada para o digital, né? Exato. É importante, é muito legal. Assim, eu trabalho com várias marcas, mas é muito confortável quando a empresa está preparada para o digital de fato, sabe? Você conhece seu público, você conhece sua comunidade, você sabe o que entrega, o que comunica. Assim. Se você ficar travado muito, de verdade, vai ser um dinheiro que você está jogando fora, investindo. Né? A publicidade não é quadrada. Como era na TV antes, você fechava por alguns minutos e a marca colocava o que estava. Então, com o criador de conteúdo, você tem que ouvir, tem que também correr esse risco, que é um risco, né? Porque a gente vai estar comunicando sobre a marca, sobre o Kawaii, enfim. Exatamente. Paulinho, para você agora, as lives, né, envolvem uma operação muito grande, né? Creators, mídia, produção, time de marketing, operação... Cara, na China, no Brasil, operação da Magalu, das celebridades, etc. Você acompanha nos bastidores. Quais foram os principais aprendizados para fazer dar certo aí, na sua opinião? Qual foi o segredo? Né? É fácil, é tranquilo? Dá para fazer amanhã uma live dessa? Olhar para o Vitor, cadê ele? A gente também aprendeu, né? A gente faz war rooms, né? Que é tipo botar pessoas de áreas-chave juntas, numa sala mesmo, ou na live no dia, e a tomada de decisão real time. Então, tem gente do comercial,
Tem gente do promocional que vai dar o cupom para o produto que não está vendendo. Tem gente da mídia, né, que vai botar dinheiro para vender. O Vitor está com a equipe dele ali. O Marco Túlio está apresentando. Na hora, a gente escreve, aparece na tela ali, o Marco Túlio tem que ler, já improvisar. É real time. Então, você tem que ter uma capacidade de tomada de decisão, não é nem rápido, é instantâneo. Jogo de cintura, confiança, que está todo mundo ali, sabe? Tem ideia macro e daí a execução é no micro. E acho que a improvisação é chave, né? Se fica muito roteirizado, nem vai rolar, né? A gente nem sabe o produto que vai ser no dia, o produto com a melhor promoção. Então, o improviso é importante. Também, não só para venda, acho que a live, se eles pegassem a live e fizessem um cálculo de ROI, né? Retorno sobre investimento, quanto que voltou de dinheiro, quanto que eu botei de grana ali na live. A conta não fecha. Se olhar só a live sozinha, a conta não fecha. Por quê? Porque vai ter a pessoa que vai, enfim, não vai comprar na hora, depois de um tempo, na próxima live entra e compra, então fica um residual. E tem o lado menos monetário ali, que a gente não consegue monetizar na hora, que são 2 horas, 4 horas, né? A de liquidação fantástica foram 4 horas. A gente gerou um monte de conteúdo, de um monte de coisa muito engraçada ali que aconteceu, momentos inusitados que vão ser ou para a marca ou, enfim, o Ciro mostrando uma promoção e a gente pega essa peça, aplica ali e faz um conteúdo de performance. Então, não gera só a venda direta, gera conteúdo, gera conexão. Quando você põe tudo isso, né, você junta as coisas, daí a conta fecha. Por isso que eles continuam fazendo. Gente, o papo tá bom, acabou o nosso tempo, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Obrigado, Marco, obrigado, valeu, Paulinho. Gente. Obrigado. Ô, Vitor, vem comigo aqui, ó. Obrigado a vocês.